Então, o Plutão, ele traz essa simbologia do poder, né? Mas antes de a gente chegar nesse poder, a gente precisa entender que a gente precisa passar por uma transformação na vida, né? Então, a gente precisa tirar coisas da nossa vida, né? Todo mundo sabe que para a gente ter uma carreira sólida, a gente tem que plantar algo, né? Passar, né, por um processo de estrutura, com foco, meta, objetivo, para que a gente seja eficiente numa área da vida. E essa área da vida, a gente vai falar que é a nossa casa 10, que é a carreira, né? Que é a área mais alta do mapa astrológico, né? Vamos dizer, a área mais nobre, porque é uma vida inteira, né, de estruturação, de repente estudando, planejando, ou mesmo quem não foi para o mundo acadêmico, mas de forma empírica se tornou excelência em algo, e aí a gente chega na casa 10, que fala desse propósito, né, da carreira verdadeira mesmo de cada um de nós. Então, a casa 10, ela é uma casa muito forte que vai mostrar o norte para onde você deve ir para que você se torne excelência. Então, é importante a gente deixar essa informação registrada. Quando a gente fala desse planeta Plutão, que é a força do poder, a gente pode fazer várias analogias, né? A gente fala que o Plutão, ele tem a força da fênix, né? O processo, né, de crescimento, da transformação. A gente pode falar desse planeta Plutão, né, que traz essa energia do poder. A gente tem várias pessoas do poder mesmo, público, né, com essa força do planeta Plutão, que depois a gente comenta um pouco mais, mas é importante que essa energia plutoniana no mapa, ele traz, primeiramente, uma energia que eu preciso finalizar ciclos, né, tirar coisas, trazer essa consciência de questões que não fazem parte do seu processo de evolução, para que eu tenha essa potência, para que eu chegue até a força do Plutão, né? Então, o Plutão dentro do nosso mapa, ele é uma energia, assim, de poder. Márcia, todo mundo tem essa força do poder dentro de nós? Sim. A gente não precisa ser uma pessoa pública, uma pessoa que está em evidência no meio social. Muitas pessoas que estão atrás dos bastidores têm esse Plutão forte. A gente que está aqui atrás dos bastidores, nós temos um poder forte desse Plutão dentro do nosso mapa. E hoje a proposta é falar desse Plutão na casa 10. Tanto quem nasceu com esse planeta dentro do mapa astrológico, ou quem está passando por ele em trânsito no mapa astrológico, porque o universo está convidando a nós sermos mais de nós mesmos na energia, na força do planeta Plutão dentro do mapa. Perfeito, perfeito. É isso. E eu ia só complementar que a casa 10, para quem não é da astrologia, também é chamada de meio do céu. Sim. Então, quando você vê MC, na realidade está se falando da casa 10. Né? Perfeito. E a casa 10, né, como a gente fala, é o sonho de consumo de todo mundo, né? Todo mundo quer ter uma carreira sólida, todo mundo quer ter prosperidade no seu lado profissional. Esse lado profissional pode ser, a gente fala, né, como um CLT, né, que a gente entra às vezes dentro de uma empresa e segue, né, degrau por degrau para chegar no cargo determinado. Às vezes a gente estuda uma vida inteira para chegar nesse papel. Ou mesmo, pode ser de forma empírica, como a gente está falando, né? Eu tenho uma habilidade, vamos dizer, não é que fazer bolo a gente não vai estudar. Então, para fazer bolo, existe hoje universidade para isso. Mas lá na época da vovó, a gente fazia o bolo, mas não precisava da graduação específica. E era excelência naquela época, na hora de fazer o bolo, a vida inteira. Então, o Plutão da vovó era muito forte na área da alimentação e pelo período que ela nasceu também. Então, ela tem esse lado criativo muito forte que levou ela a ser excelente. Então, olha como que é importante. Então, de geração em geração, ela atingiu o Plutão dela, que foi reconhecida na cidade como o melhor pão de queijo e como a melhor boleira da região. Então, olha como que é legal você saber de forma empírica também uma excelência que você tem dentro do teu mapa. Hoje, a maioria das pessoas vem pelo mundo acadêmico, ela vem com uma habilidade natural, né, e vai se desenvolvendo. Então, olha como que é legal você saber das suas habilidades, até para que você seja excelência na tua carreira, né? A casa 10 é uma casa de servir à sociedade. Então, nós estamos na Terra a serviço do universo. Então, nós estamos a serviço da sociedade.
Então, o que, que você está fazendo para servir à sociedade? Então, esse Plutão no mapa, ele te leva a se tornar essa excelência. Então, a casa 10, o universo está convidando para que nós sejamos excelência naquilo que nós propomos como propósito. E aí, esse Plutão, ele vai te empurrar para essa excelência. Então, faz sentido a gente fazer revisão. Não é que o universo vai nos castigar. Não é essa a proposta. Eu não acredito nessa questão. Eu entendo que cada um fez um contrato antes de encarnar. Só que eu entendo que todo mundo deve ter esquecido o contrato. E agora o Plutão vem cobrar de você essas respostas de um acordo em comum que vocês fizeram. Então o universo vai cobrar de você para que você chegue na tua casa 10, que fala muito da tua carreira. Ele vem lá lembrar as entrelinhas do contrato que você fez. Eu vejo esse contrato muito claro, né, dentro da análise dos mapas que nós fazemos. Até no nosso mapa mesmo, né, Edelmo, né? Tá lá, né? Passa uma Lua ali, passa um Marte ali a cada 2 anos em cima dele e ele te dá, ó, toque, 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 tô vendo que você não tá fazendo a lição de casa do Plutão. E aí, Márcia, né? Então, aí o universo vem nos cobrando. Então, é essa consciência que nós vamos aprendendo na prática e vamos convidando o nosso cliente também a olhar para esse Plutão no mapa e principalmente essa carreira, né? A casa 10, porque o Plutão vai passar ali. Muitos não vão ver a passagem dele, mas muitos vão olhar essa passagem dele dentro do mapa e o universo vai convidar ele a fazer essa transformação. Se ele não sente a força do Plutão momentaneamente, ele vai sentir a força do Marte, né? Ali, né, acionando esse Plutão a fazer a lição de casa de uma forma mais agressiva, quando eu não tenho consciência desse ponto. Fênix, porque quando a gente nasce, a gente traz a nossa bagagem de origem, só que quando encarnamos, esquecemos. Olha hoje, esse meio social que nós estamos vivendo, né? Esse mundo tecnológico, né? Os prazeres vindo cada vez mais, tirando a gente do foco do nosso objetivo. Já nem sei para que caminho que eu tenho que seguir. Então, mais que eu escuto é isso. Márcia, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer? Né? Então, as redes sociais, elas vieram ajudar muito a gente, mas se eu não tiver propósito, eu me perco dentro desse caminho e a conta vai chegar. Né? E é legal a gente saber qual é o propósito que a gente tem que ir para que essa evolução aconteça. Né? Então, o Plutão na casa 10 vai falar muito do teu trabalho, vai falar muito do propósito, vai falar muito de você servir à sociedade como um todo. Então, isso não significa que você não vai ter o teu retorno financeiro, mas a proposta correta é, se eu estou servindo ao universo conforme o meu propósito, o retorno é o retorno do teu financeiro. Então, o Plutão está lá simplesmente pedindo para que você assuma um poder dentro de você, que já é natural. Então, o universo está cobrando essa força transformadora que você vai precisar servir. Então, eu não vou olhar o Plutão de forma negativa quando a gente precisa seguir no propósito. Mas eu vou olhar de forma negativa como eu falo, não quero olhar isso não. Não, isso é muito difícil. Márcia, não tem um outro propósito mais fácil para mim fazer? Aí eu entendo que essa pessoa vai ter a visita do Plutão, né? E lá na casa 10, eu entendo que ele vai ceifar o trabalho, a carreira, não importa em qual área seja. Mas o universo vai fazer um aspecto de rompimento. Por quê? A gente vai aprender de 3 formas na vida. Pelo amor, pela dor e pela perca. Então, se você não tiver essa consciência, de uma certa forma o universo vai convidar a você a começar do zero. Quem faz a gente começar do zero é o Plutão. Sim, sim. E ele, aonde ele estiver, né, a gente está falando na casa 10, mas não importa a área, né, a casa que ele esteja, ele sempre vai exigir da gente uma transformação, uma evolução naquela área. Aliás, é por isso que ele está lá. Sim. Então, se a gente não vai atrás dessa mudança, dessa transformação, que eu acho que, eu acredito que na maioria das pessoas, isso acontece até naturalmente, porque se não acontecer, ele vem e cria algo na tua vida para que aconteça. Porque essa transformação tem que existir. Tá? Tem. Ela tem que existir, porque o Plutão, ele traz uma força do poder, né? Então, dentro de nós, cada ser humano aqui na Terra
tem um poder, tem uma habilidade natural dentro de nós, que ela precisa ser transformada. E ela precisa ser compartilhada, né? O Plutão, ele não vai falar de você de forma individual. Ele vai sempre acionar você de uma forma coletiva. Então, a gente está na Terra a serviço do universo. Não podemos esquecer que eu gosto sempre de falar que a Terra é menor do que um caroço de maçã, né? Mas nós todos estamos aqui na Terra. Então, a gente pode dizer que é que nem um formigueiro, né? Bem, né? Cada formiga somos nós. Mas cada formiga no formigueiro tem o teu propósito, cada um tem a sua função. E nós aqui na Terra, também cada um tem uma função, é um quebra-cabeça, né? Que a gente está tudo entrelaçado, né? Que a gente precisa fazer o nosso propósito para que uma evolução de forma coletiva aconteça. Senão a gente ainda fica muito primitivo na evolução. E o Plutão, ele sempre vem trazer essa força, como a gente está falando, é um trabalho coletivo. Obviamente, nem todo mundo vai subir no palco, nem todo mundo vai ser uma pessoa pública, mas vai ser excelência no seu departamento, que é algo escada, né? A gente vai ser escada para algo, para alguém. Ninguém sobe no palco sozinho. Atrás dessa pessoa tem muitas outras pessoas excelentes que vai ajudar como escada para o outro subir no palco. Então, o Plutão também vai acionar a vida dessa pessoa como excelência. Então, é importante que a gente tenha que entender que o universo, ele cobra de nós essa impecabilidade, com foco, meta, objetivo, para que a transformação aconteça, que é a transformação de uma forma evolutiva, né? Então, é espiralando para cima que a gente entende, né? Então, todo o universo está em forma de espiral, em evolução. E por que que você está parado, não está seguindo, já que nós somos energia, né? Então, não podemos esquecer que tudo que está no universo está na natureza, está dentro de nós. Nós somos energia. E nós estamos também nesse processo da evolução, de uma forma espiralando. Então, não dá para ficar parado, né? Porque o universo está convidando mesmo a que a gente faça essa força da transformação. E na carreira, que é a proposta que nós estamos falando, não dá para a gente fugir, né? E o Plutão vai trazer essa força para que você seja excelência na área pré-determinada. Sim, sim. Eu queria falar um pouquinho, por exemplo, como ele se manifesta de uma maneira positiva, a sua luz, porque todo planeta tem, né, a luz e a sombra, e como ele se manifesta, quem tem essa posição tem que tomar cuidado, né? Então, acho isso. Que é a gente falar desses dois lados. O que explorar de bom e o que tomar cuidado, né? Isso, vamos falar, né, o de bom, né? O de bom mostra que a pessoa ela pode ter poder, né? É um sonho de consumo da humanidade ter poder. Só que às vezes as pessoas não sabem o significado desse poder. Então a força de Plutão traz realmente um poder. Como a gente disse, um poder de uma habilidade natural que está dentro de você e ao longo da vida você desenvolve e aquele Plutão te traz esse poder, né? Então ele te traz esse reconhecimento. O lado negativo desse... Autoridade também, né? Autoridade. Tá. Isso, tanto é que o Plutão, a gente vê ele muito forte no governo, tá? Não que é só na área do governo. A gente tem pessoas com Plutão forte na área do governo, né? Deixei até alguns nomes separados para a gente comentar de alguns períodos, né? Sobre esse Plutão que ele traz essa força, porque é importante a gente saber dessas pessoas, mas muitas pessoas estão no anonimato, mas também tem essa força do poder. Eu não preciso estar aqui na rede social, mas eu estou firme na minha comunidade, no meu bairro, na minha cidade, na minha escola, né? Na minha universidade, né? No meu grupo específico, né? Fazendo esse poder da Fênix. Então, Plutão traz isso. O lado negativo, que a gente olha muito, né? É o lado tirano, né? No aspecto negativo, né? Usar essa influência do poder de forma mais pejorativa. Então, o poder, né? O poder, ele é um vício, né? Eu quero poder, né? Me lembra do Senhor dos Anéis, né? Do Sméagol, né? Eu quero esse anel para mim, né? Então, é bem plutoniano aquela cena do Senhor dos Anéis, né? Quando o Sméagol pega o anel do poder, né? E ele sente aquela força. Então o que eu vou fazer com esse poder?
Então, é muito legal a gente entender que o lado negativo é exatamente essa cena que nós estamos falando até do Senhor dos Anéis, quem não assistiu, do Sméagol querendo, né, o anel do poder para ele, né? Mas o que será que ele vai fazer com aquele poder? Então, a gente entende que do lado negativo é um poder mais sombrio. Esse lado sombrio dá para levar para a nossa vida? Sim, com certeza. A gente tem esse Plutão olhando de forma coletiva, acionando do lado sombrio. Né? A gente não precisa ir muito longe, né? A gente olha muito pelo governo, usando o Plutão de uma forma negativa. Então, o lado sombrio, eu quero poder, que nem o Sméagol do filme. Então, é legal que dentro de nós a gente vai reverberar tanto o lado luz como o lado sombra, né? Mas qual caminho que você quer seguir? Então, essa é a energia que a gente vai falar muito, né? Sobre a moral, o que é moral, o que é ético, né? Que está intrínseco dentro de nós, e ao longo da vida a gente vai melhorando essas habilidades, tanto para o lado positivo e como o lado negativo. Então, isso é importante a gente entender que está na essência natural. O Plutão, no nosso mapa, ele é uma essência natural. Então, se você tem tendência a ir para o lado mais sombrio, ele vai acionar o lado mais sombrio, sim. E se ele tem a tendência de ir para o lado luz, ele vai ser uma referência transformadora no meio social, olhando essa visão da casa 10, que é a carreira. Uhum. E quem tem o Plutão na 10, como ele tem a ver com o querer controlar as pessoas, então, naturalmente ele é um líder ou uma posição de autoridade. Então, é uma responsabilidade que essa pessoa tem que ter, né? Isso, e principalmente agora, né, que nós estamos nessa transição de eras, né, o Plutão está saindo do signo de Capricórnio, né, que traz toda essa questão política, né, toda essa transformação no poderes, né, que a gente pode dizer, e agora ele entrando no signo de Aquário, a gente está sentindo a força desse Plutão em Aquário, né, então é uma grande mudança, né, de modo de pensar sobre o poder, né? No Capricórnio, eu sou o poder, eu sou a lei, eu sou a estrutura, através da força de Saturno, né? Eu sou o tiraneso, vamos dizer assim. E agora, ele entrando no signo de Aquário, a gente está entendendo que a energia, ela muda. Não é agora, mas a gente já vai sentir a energia mais do compartilhar, né? A gente vai entrar mais numa democracia. A gente estava vivendo de forma muito sutil uma autocracia com Plutão em Capricórnio, né? Porque quem tem o poder sou eu e você precisa me obedecer. Então, em Capricórnio, a gente tem essa força. Então, a gente entendia que a energia da democracia, ela não foi respeitada pela força do Plutão, né? Então, é bem autocracia. E agora a gente consegue trabalhar mais uma democracia na era de Capricórnio, né? Do Plutão entrando em Aquário, porque é onde a gente vai compartilhar, aonde as escolas vai ter que mudar a metodologia de educação, né? Antes a gente sentava um atrás do outro, na era de Aquário a gente vai sentar compartilhando, um olhando no rosto do outro. Então a gente entende que vem muitas coisas diferentes com Plutão em Aquário, que fala mesmo desse lado mais humanitário. Então, é agora que vai ter a igualdade? Não, mas a gente está caminhando exatamente para que essa igualdade, pelo menos educacional, ela comece a ser mais comparativa, né? E não com a divisão tão forte, né? Escolas hoje, nós estamos em São Paulo, o Adelmo também tem em São Paulo. Hoje nós temos escolas de jardim, pré-jardim, em torno de 22, 25 mil reais, e temos as creches. Então, olha, o nível educacional é muito diferente. Então, para eles competirem, né, para uma escola mais equivalente, vai estar muito diferente, é muito difícil, né? Então, por isso que a gente tem tantas diferenças. Então, com o Plutão no signo de Aquário, a gente vai caminhar para uma educação mais igual, vamos dizer assim, né? É a educação para todos. Então, todos vão ter direito a prestar, né, a sua universidade, estudar na tua escola, aonde então o Plutão em Aquário traz essa força, até para que esses novos humanos
venha desenvolver novas potências. E é o que a gente já está sentindo, né, com esse Plutão já seguindo, né, já que o Plutão, ano passado, ele ficou algum período em Aquário, depois ele retrogou, voltou para Capricórnio, 2022 também, ele entrou em Aquário, e depois ele voltou para Capricórnio, então a gente está sentindo a força desse poder do Plutão em Aquário, trazendo pré-informações do que a gente tem a seguir aí nesses 20 anos que ele vai ficar em Capricórnio, no signo de Aquário. Aquário. Eu fiquei curioso, quem que você trouxe de exemplo aí para falar sobre que tem o Plutão em evidência aí no mapa? Então, eu fui buscando aqui nos nossos arquivos, né? Então a gente tem, eu vou começar de lá de trás para frente e a gente chega aqui em Aquário, que eu também deixei uma pessoa especial de Aquário registrada no mapa. Então, em 1875, nós temos o Jung, né, com Plutão no signo com Plutão em Touro, tá? Então eu gostei quando eu olhei o mapa dele, e eu, sinceramente, eu sou apaixonada, né, pela obra, estudo muito, né, o Jung com meus amigos. Então a gente... Márcia, oi. Todos esses exemplos eles têm na casa 10. Isso, eles têm essa força na casa 10. Tá no o Plutão está no Touro, né? E eu fui olhando pelo período também. E o Albert Einstein, né? 1879, também ele tem Touro, né? Uhum. Que tá? legal. Então, eu deixei separado, né? Para a gente ter, saber que em 1800 o Plutão estava em Touro, e ele trouxe, né, algo para a sociedade muito forte. Tanto o Jung, que nós usamos a obra dele até hoje, e como Albert Einstein, né? E não tem como a gente não falar. Outro que nós temos aí, o Plutão forte, que é do poder, né? O Plutão no signo de Leão. O Plutão ficou no signo de Leão em 1937 até 1956. Então, duas pessoas de poder a gente tem. O Vladimir Putin, né? Que é o presidente lá da Rússia, né? Sabe? O Plutão, que a gente vai dizer no aspecto negativo, né? O poder, né, forte, né? Que ele entende que ele está certo, mas a gente entende, né, pela nossa cultura que não está tão certo assim. Mas não vamos entrar em discussão política, mas é entender que ele tem esse Plutão no signo de Leão, que é o poder, né? Isso. E o outro que eu deixei separado é a presidente da Índia, né? Que é uma mulher que também tem um Plutão no signo de Leão. E eu fiquei muito feliz quando eu olhei o mapa dela. Draupadi Murmu, Draupadi Murmu, não sei se pronunciar corretamente, mas eu deixei o mapa dela olhando a força desse Plutão no signo de Leão, né? Então, ela trouxe toda uma mudança muito forte lá na Índia. Então, eu gostei desse Plutão. Outro Plutão que eu olhei, né? Eu estava procurando alguém da área da saúde, né? Do Plutão em Virgem, né? Quando ele entrou em Virgem, né? Que foi em 1956 a 1972. Então, ele estava em Virgem, eu fui buscar alguém da saúde, mas eu não encontrei ninguém para esse momento na área da saúde. Aí eu trouxe o nosso comunicador aí da Rede Globo, né? No jornal das 8h30 às 9 horas, já nem sei mais, que é o William Bonner, né? Que tem aí o Plutão no signo de Virgem, né? Então, eu gostei de ver esse Plutão no mapa dele. E Plutão em Libra, né? Que nós temos aí entre 1972, quem nasceu nesse período, até 1984. Então, eu deixei duas pessoas, né? Uma famosa, que a outra famosa e polêmica. Uma é a Gisele Bündchen, né? Que tem o Plutão no signo de Libra, né? Libra fala muito da beleza, da moda, da diplomacia, né? Então, a Gisele vem aí também fazendo não só a carreira dela na área da moda, né? Mas ela também vem falando muito da sustentabilidade. Então, ela vem trazendo esse ponto de equilíbrio. E a outra pessoa, né? Não menos importante aí, né? Que a gente teve bastante desafio com ele, o Sérgio Moro, né? Também, que foi polêmica, né? Ele também tem o Plutão no signo de Libra e ele foi para a área da justiça. Querendo ou não, né? O Libra fala muito da questão da justiça, da diplomacia. Plutão no signo de Escorpião. Então, eu coloquei quem? Que é de 1984 a 1995. Então, a gente tem quem? Aí eu coloquei alguns famosos, tá? Eu coloquei a Anitta, né? Goste ou não, mas a Anitta é uma grande influenciadora com esse Plutão no mapa dela em Escorpião,
né? Tem a força também da sedução, mas também o escorpião tem a força do empreendedorismo, e ela é uma grande empreendedora, né? Nós temos o Neymar, né? Também com esse Plutão em escorpião, né? Que traz essa força do poder aí na área dos jogos. Nós temos o herdeiro da Arábia Saudita, também com o Plutão, né? E não podemos esquecer que ele é o herdeiro da Arábia Saudita, né? Então ele não é coisa pequena com esse Plutão no signo de escorpião. Então eu achei também muito forte a gente poder falar, né? E o escorpião, ele é um estrategista, né? Ele, então, a Arábia Saudita está com uma estratégia perfeita aí até 2050. E não entendi que é forte esse Plutão no escorpião, né? Regenerar, né? Renascer, surgir da cinza, né? Surgir no meio do deserto uma cidade, né? Eu achei isso fantástico, trazendo a força do signo de escorpião, tá? E outro planeta, né? Outro signo é o Sagitário, que é de 1995 a 2008. Eu não deixei nenhum religioso, né? Porque o Sagitário fala de uma filosofia, e eu não encontrei nenhum filósofo nesse período com Plutão forte para poder registrar aqui, nem nesse, nem no outro período. E Capricórnio, também, que é de 2008 a 2023, que trouxe toda essa transformação política, a gente pode dizer, né? Eu também não trouxe nenhuma referência desse Plutão em Capricórnio. E o último, e o último que eu deixei separado, né, que é o Plutão em Aquário. Então, quem que a gente tem em Plutão em Aquário? Tudo bem que o Aquário vai entrar agora, mas eu encontrei na história o Tycho Brahe, né? Então, grande astrônomo, né, que montou lá, ele nasceu em 1546, né, o Tycho Brahe. Então, e ele tem Plutão no signo de Aquário. Então, é muito simbólico a gente olhar o mapa dele, né, porque naquele período de 1546, né, ele é um dos responsáveis, né, para entender o movimento da Lua, né, as coordenadas geográficas da Lua. E em cima disso, ele deixou vários conhecimentos, né, que outros astrônomos, né, continuaram a estudar. E ele tem Plutão em Aquário. Olha a inovação. Ele foi muito ousado na época dele, né? Então, eu trouxe esse significado porque as crianças que nascem a partir de agora, ou a que nasceu lá no período do Plutão retrógrado em Aquário, né, quando ele voltou para Aquário, ou em 2022, que nasceu naquele período, tem a tendência de ser os novos humanos, os novos pesquisadores, né, da física quântica, da neurociência, do mundo robótico, do mundo tecnológico, né, os novos humanos chegando com tudo aí, né, e nós pais precisamos estar preparados para ajudar esse Plutão em Aquário e fazer uma grande transformação, né? Então a gente entende que a gente tem um trabalho muito grande com esses novos humanos que estão chegando, né, para conduzir eles na jornada, né? Porque com certeza ele já vem com essa força do Tycho Brahe, né, de inovar, trazer algo novo para que nós nem sabe ainda o que é esse novo que está chegando, né? Então tem muitas crianças que já estão sendo trabalhada, né, desenvolvida para trazer esse poder da criação, da criatividade, né, com esse Plutão no signo de Aquário, que é o que nós vamos vivenciar. Esperamos estar vivo, né, para esse período que vai ser até 2043, né, o Plutão no signo de Aquário. Eu espero estar viva ainda, né? Eu já estou chegando nos meus setentão, né, 74 anos, né? Espero que eu esteja firme ainda, podendo falar desse Plutão ainda para nós todos. Hoje em dia é possível, né? Né?